Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O PSD agendou esta interpelação ao Governo sobre a situação da saúde em Portugal e agendou bem, porque é sempre oportuno e é sempre pertinente discutir um tema tão importante como é a saúde e o seu acesso por parte dos portugueses. O que nós estranhamos é que o PSD se mostre agora tão preocupado com a situação do Serviço Nacional de Saúde. E estranhamos porque o PSD votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. Estranhamos porque o PSD olhou sempre de lado para aquilo que representa um dos maiores avanços do nosso povo no pós-25 de Abril. Estranhamos porque o PSD, juntamente com o CDS-PP, foram os únicos autores da atual Lei de Bases da Saúde, que veio permitir a promiscuidade entre o setor público e o setor privado que se instalou entre nós e cujos resultados agora todos podemos constatar. Atualmente, hoje, existem mais hospitais privados do que hospitais públicos. E estranhamos, sobretudo, face àquilo que o PSD fez no que diz respeito ao acesso dos portugueses aos cuidados de saúde durante o último governo. De facto, por mais que custe ao PSD e ao CDS admiti-lo, se nós tivéssemos de sintetizar a política de saúde do governo anterior, do governo do PSD e do CDS, ela reduzia-se em 4 elementos ou em 4 conclusões centrais. Primeiro, cortes cegos numa área tão sensível como a saúde. Encerramento de serviços de saúde por todo o país. Um esforço deliberado no sentido de empurrar os custos para os utentes. E, por fim, mas não menos importante, uma orientação muito clara de engordar o mercado dos privados com interesses na área da saúde e que acabou por culminar com a situação que nós hoje temos e que já há pouco referi, do facto de hoje existirem mais hospitais privados do que públicos. Numa frase, o governo do PSD e do CDS deixou o Serviço Nacional de Saúde praticamente em coma. Mas, Sra. Ministra, é claro que a postura deste Governo não pode ser comparada com a postura que o Governo anterior assumiu na saúde. Isso seria perder tempo. Não há notícias de encerramento de serviços de saúde, não há notícias de despedimento de profissionais de saúde, bem pelo contrário, verificou-se até um reforço, ainda que insuficiente, mas verificou-se um reforço dos profissionais de saúde e não houve novos encargos para os utentes, nomeadamente ao nível das taxas moderadoras, nomeadamente ao nível do transporte de doentes, bem pelo contrário. E, portanto, a comparação não pode ser feita com o governo anterior, porque é incomparável. A comparação tem de ser feita entre aquilo que está a ser feito por este governo e aquilo a que os portugueses têm direito em matéria de saúde. E nesta matéria, Sra. Ministra, nós estamos, de facto, muito longe. As coisas estão melhores, é verdade, mas não estão bem. Não estão bem, por exemplo, ao nível dos tempos de espera para consultas, sobretudo para as consultas com médicos de família. Não estão bem quando percebemos, por exemplo, por falta de profissionais, as ambulâncias de emergência médica do INEM estão a atingir níveis de inoperacionalidade como nunca se viu, isto já para não dar outros exemplos. Mas, em concreto, Sra. Ministra, eu tenho 2 perguntas para lhe colocar. A primeira diz respeito exatamente ao INEM e aos compromissos assumidos pelo Governo relativamente à contratação de novos técnicos de emergência pré-hospitalar. Eu recordo que o Governo assumiu o compromisso de contratar 100 novos técnicos de emergência pré-hospitalar por ano e a partir de 2016, e eu gostava, Sra. Ministra, que nos fizesse um balanço do compromisso que o Governo assumiu nessa matéria, porque daquilo que nós temos conhecimento, apenas em 2016 entraram, ou se abriu o concurso, que começaram a trabalhar em 2018, 100 novos técnicos, mas a partir daí falhou. E eu queria saber, Sra. Ministra, que balanço é que faz desse compromisso assumido pelo Governo. A segunda questão, Sra. Ministra, diz respeito à situação que se está a viver, ou que se tem vindo a viver no Hospital de Vila Franca de Xira. Sra. Ministra, centenas de doentes serem internados em refeitórios, eu diria, não lembra ao diabo. Então os doentes nem sequer têm uma campainha para chamar o enfermeiro em caso de emergência. Está melhor do que o que estava. Eu vou tornar a repetir. Eu ouvi falar o PSD, ainda não ouvi acusar o Governo de ter despedido nenhum profissional de saúde, nem ter encerrado nenhum serviço de saúde. Ainda não os ouvi. Pode ser que até ao fim do debate ainda consiga ouvir. E, portanto, eu vou pôr os pontos nos is. As coisas estão melhores, nem sequer são comparáveis com a atitude que o Governo anterior teve. Vou terminar, Sr. Presidente. Eu até terminava dizendo, os senhores até tinham um ministro que encerrava serviços e dizia que era para melhorar o acesso, o que é curioso. Sra. Ministra, estava eu a dizer que é absolutamente inadmissível, intolerável, que os privados tratem como estão a ser tratados
os doentes no Hospital de Vila Franca de Xira. Ora, uma vez que o Governo tem de comunicar, pelos vistos até amanhã, ao Grupo Melo Saúde o que pretende fazer para o futuro, isto é, se vai ou não continuar com a parceria pública ou privada, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, era se não acha que faça aquilo que agora conhecemos e que se está a passar nesse hospital, se não era tempo do Estado chamar a si novamente a responsabilidade pela gestão do Hospital de Vila Franca de Xira e já agora se nos pudesse adiantar ou antecipar aquilo que vai ser comunicado ao Grupo Melo Saúde. Muito obrigado. Tem agora a palavra para responder a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor. Sr. Ministro, só um momentinho. Srs. Deputados, eu peço desculpa.